Nós vamos ler no capítulo 6 do livro de Juízes. Vocês lembram? Eu quero cumprir o que eu havia prometido há exatos 2 domingos atrás. Deus me deu uma palavra e eu estava compartilhando aqui com a igreja, só que o relógio não nos esperou, menos mal que lá no céu não vai ter relógio. E aí nós paramos com a promessa de continuar. Então vamos lá, Juízes 6, versículo 18. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Pai, é a tua palavra, nós cremos nela e pedimos, fale ao nosso coração por intermédio dela, para a glória do teu nome. Amém. Assentai-vos. Eu preciso pontuar resumidamente algumas coisas que eu falei, para em seguida dar continuidade a esta palavra, a fim de que você possa entender a continuação dessa mensagem. Eu me lembro que eu falei aqui, dentro do que nós acabamos de ler, que quando o substantivo anjo aparece ou é precedido pelo artigo indefinido isto é, quando você lê no Antigo Testamento a expressão um anjo, você deve entender que a referência é a qualquer anjo das hostes angelicais, ou seja, pode ser um serafim, pode ser um querubim, pode ser um anjo simplesmente. Mas toda vez que você estiver fazendo leitura da palavra de Deus no Antigo Testamento, e aí você notar o artigo definido antes da palavra anjo, e aí a leitura que se faz é o anjo do Senhor, não se trata de um anjo qualquer. É logo uma referência ao Senhor Jesus, que no Antigo Testamento era chamado de o anjo da face do Senhor. Eu estou pontuando isso para que você observe no versículo 11, põe na tela por favor, Juízes 6, 11. Não é um anjo que está dialogando com Gideão. Observe, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho e começou a dialogar com Gideão. Então, no versículo 18 que nós lemos, observe lá no versículo 18. Quando nós lemos assim, na parte final desse versículo 18, eu esperarei até que voltes, quem está falando isso aí é o anjo do Senhor, ou seja, era o anjo da face do Senhor, logo faz-se menção ao Senhor Jesus. Então, Gideão estava dialogando, Gideão, você já conhece bem o episódio, né? Só para te situar, Israel havia abandonado os caminhos do Senhor, e todas as vezes que Israel abandonava, eles entravam pelo caminho da apostasia, eles estavam se enveredando para práticas abomináveis, adoração a ídolos, e se mesclavam com culturas pagãs. Então Deus se afastava e permitia logo que eles se tornassem escravizados pelos seus inimigos. Nesse episódio, nos dias de Gideão, o povo clama e Deus decide levantar Gideão para que eles fossem livres da escravidão, das amarras, dos maus tratos dos seus inimigos, portanto os midianitas. E aí Gideão faz uma prova, se é o Senhor quem está falando comigo, de que eu preciso me posicionar para ser o instrumento nas tuas mãos para livrar Israel, eu te peço para que me dê algumas provas. E aí nós já sabemos que uma das provas que Gideão faz, colocar um velo de lã
ao tempo e disse, olha, pela manhã a lã tem que estar seca e a terra molhada. E aconteceu tal como Gideão pediu. Depois ele pediu ao contrário. Eu peço agora ao Senhor que a lã esteja molhada e a terra em volta toda seca. E as provas que Gideão foi fazendo com o Senhor, ele era atendido, dando então a ele uma segurança de o que deveria ser feito era dentro da direção de Deus. E aí uma das provas que Gideão faz, Senhor, se és mesmo que está falando comigo, ou se é isso que o Senhor quer que eu faça, então o versículo 18, coloque na tela de novo, por favor. O Gideão, ele vai fazer uma prova de oferta. Rogo-te, daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, ou seja, e traga a minha oferta e coloque perante ti. E aí, o Senhor vai responder a Gideão dizendo, ó, esperarei até que voltes. E é aqui que nós começamos a nossa reflexão, porque Deus colocou em meu coração para falar sobre o tema de algumas coisas que Deus espera de nós. Diga para alguém aí, Deus espera algo de você. Deus espera algo de nós. Esperarei até que vá e voltes. O Senhor ficou ali esperando a Gideão. O que nos leva a acreditar que Ele espera também algo de nós? Espera, e aí eu me lembro de ter falado aqui que Deus espera de nós gratidão, por exemplo. E a minha memória ainda está permitindo lembrar que eu falei aqui que a mente humana, ela está tão condicionada a pedir, que quando nós nos ajoelhamos, quase sempre apresentamos aquela oração mecânica. Nós só pedimos e não agradecemos. E foi sugerido que desenvolvamos a cultura da gratidão. Me lembro que alguns aqui fizeram voto com Deus de que nos próximos 7 dias não pediria nada, mas apenas agradeceria. Você conseguiu fazer isso? Amém. Porque o Salmo 100, ele ordena a nós, entrai por suas portas. Ou seja, quando a gente vem para a casa do Senhor, nós não devemos vir com aquela cultura de que eu vou receber, eu vou pedir, eu preciso. Tudo bem, Deus na sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele nos dá. Mas o que deve mover o nosso desejo de vir para a casa do Senhor não é pedir, mas é agradecer, como o salmista ensina no capítulo 100, Salmos 100. Entrai por suas portas com louvores, e em seus átrios com ações de graças. Então nós precisamos ter gratidão. Você tem gratidão? Deus espera de nós gratidão. Mas eu me lembro de ter falado também que Deus espera de nós obediência. E sabe, irmãos, a obediência que Deus pede de nós, às vezes ela é tão mínima, parece ser tão insignificante, que nós subestimamos, nós ignoramos a importância dela e, sabe, acabamos não fazendo o que o Senhor está esperando que se faça. Por quê? Porque achamos algo muito simples, muito fácil de ser feito. Mas o fato é que Deus espera de nós a obediência. Você pode falar para alguém aí, Deus espera a obediência. Né? E eu me lembro de ter falado também que Deus espera de nós arrependimento. Já vou entrar na parte que ficou faltando. Só estou recapitulando para refrescar a memória de alguns. E falávamos aqui que quando Gideão derrubou os altares, os postes ídolos que pertencia à sua família, fora edificado por seu pai. Quando Gideão faz isso, não era um ato de ignorância religiosa, de rebeldia contra
a tradição da família, não. Aquilo ali era um comportamento em Gideão que revelava o seu desejo de romper com as legalidades no mundo espiritual que mantinha a sua família, bem como toda a nação também escravizada, presa a um passado de idolatria que afastava a presença de Deus de em meio deles. E nós aprendemos que também precisamos de arrependimento. Me lembro de ter falado também que Deus espera de nós confiança, não é? E permita-me dizer a você que quando eu falo em Deus espera arrependimento, não existe outro caminho a ser seguido para que se obtenha a cura da terra que está enferma. Nós estamos vivendo um tempo em que as nações, o planeta Terra, está sendo atingido por uma ferida mortal chamada pandemia, chamado vírus. Mas eis o remédio em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Então arrependimento é o que se precisa neste tempo para curar esta ferida na terra. Aleluia. Que o profeta chega até a dizer que a terra cambaleia como bêbado por causa dessa ferida. Ferida que às vezes, amados, não se percebe porque falta aquela percepção espiritual aguçada para dizer: Deus quer que se arrependa do pecado do povo. Mas eu me lembro que deu tempo para falar também que Deus espera de nós confiança, e eu já vou entrar aqui na parte importante. Deus espera de nós confiança, por quê? Porque Deus é fiel. Deus espera de nós confiança porque se Ele faz uma promessa, Ele não tem que ficar repetindo todos os dias a promessa feita a nós, porque a essência do seu caráter é Deus fiel. Deus infalível, e não exige, volto a dizer, que Ele fique repetindo a mesma coisa todos os dias. Se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele zela pela sua palavra, não para cumprir, mas para fazer cumprir. E quando o Senhor diz: eu zelo pela minha palavra para a fazer cumprir, isso implica dizer que Ele força, Ele cria a situação, mas a sua palavra vai se cumprir. Amém. Porque não é homem para mentir, ou filho do homem para que se arrependa. E eu quero continuar, amados, e finalmente concluir hoje esta mensagem. E Deus me deu para entregar a vocês algumas coisas que todavia Ele espera de nós. Vamos recapitular. O anjo do Senhor, Juízes 6,18, fala a Gideão: eu esperarei até que volte. Fala para alguém: o Senhor está esperando alguma coisa de nós. E uma coisa que Deus espera de nós, eu vou continuar, é dinamismo. O que é isso, pastor? Dinamismo. Ora, se Deus espera gratidão, se Deus espera obediência, se Deus espera confiança, se Deus espera arrependimento, quando Ele espera dinamismo, implica dizer que Ele dá vitória para aquele que persiste. Aleluia. Para aquele que persevera. E aí eu quero que, por favor, faça comigo leitura do versículo 4 do capítulo 8, Juízes 8, versículo 4. Você vai perceber que Gideão, a Bíblia diz assim: vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens. Lembra que haviam 32, ficaram 9.700, depois retornaram,
ou seja, eram 32 mil, ficou 22 mil, depois ficou 9.700 e por fim ficaram somente 300. E só com esses 300, Gideão empreendeu uma batalha incrível e venceu. Aleluia. E aí nesse capítulo 8, versículo 4 de Juízes, a Bíblia diz que Gideão, vindo ao Jordão, passou com 300 homens. E olha que coisa linda. Cansados, mas ainda cansados, mas ainda perseguindo. Eu vou repetir para quem está cansado, se anima. Cansados, mas ainda perseguindo. E aí, amados, eu aprendo que a Bíblia me leva a crer que Deus não tolera uma coisa chamada preguiça. Eu aprendo que Deus, Ele não tolera a preguiça, diria que é uma afronta a Deus. Olha o texto direitinho. Já cansados, mas todavia ainda perseguindo. Ou seja, eu posso estar cansado, eu posso estar arrebentado, eu já posso estar no final da carreira, no final da corrida, mas se eu ainda não cruzei a linha de chegada, eu devo continuar. Aleluia. Nós estamos, como a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, portanto nós que andamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando a Bíblia diz que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, Deus colocou diante de nós um projeto, uma proposta. Salvação, vida eterna. E nós precisamos tomar o reino à força. Pela graça sois salvos, mas logo nós entendemos que a graça não é grátis. Preço foi pago para que a graça se manifestasse. E aí é onde muita gente está redondamente equivocado, porque eles confundem graça com grátis. Nós somos salvos pela graça, mas a graça que nos salvou exigiu um alto preço a ser pago, e foi preço de sangue. E aí eu sou, portanto, motivado a dizer que existem muitas coisas que nós pretendemos, que nós desejamos, que nós queremos alcançar ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa peregrinação aqui nesta vida. Mas, amados, há alguns que querem simplesmente cruzar os braços e achar que as coisas acontecerão de forma natural. Não, Deus espera de você dinamismo. Aleluia. Dinamismo, segundo o dicionário, é conjunto de forças que movem, que animam o ser humano. No sentido figurado, dinamismo é, sabe o que? A característica daquele que é enérgico, daquele que é ativo, que é diligente, que conserva o vigor, a energia, que conserva a vitalidade. E aí quando nós abrimos uma janela bíblica sobre o que é dinamismo, eu acho interessante porque nós encontramos uma derivação na palavra grega dinamis, com o significado de energia, com o significado de poder, com o significado de força. E se nós queremos, escute isso, se nós queremos aplicar essa palavra, podemos, por exemplo, ver em Atos 1, Atos capítulo 1, versículo 8, quando a Bíblia diz: o Espírito descerá, o Espírito Santo descerá sobre vós e dele recebereis força. Descerá sobre vós o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Esta expressão, poder do Altíssimo, equivale a dunamis, força, autoridade. Poder do Espírito Santo te envolverá. Esse poder, queridos, é o dunamis, é a força, é a capacidade, é a vitalidade que reveste o crente e o torna dinâmico na obra do Senhor. Toda vez que você vê um crente, como dizem os hispanos, aragán, que no se entrega hacia la obra del Señor, téngalo por cierto, que Dios no tiene cuentas con él.
Sempre que você vê um crente que não está dinâmico, que não está envolvido, que não se entrega, que trata a obra do Senhor relaxadamente, é porque está faltando-lhe o dinamismo e, por conseguinte, está faltando-lhe uma unção, uma graça, um poder, uma presença, uma virtude, sabe? E é por isso que alguns retrocedem. Mas hoje eu vim aqui para dizer o seguinte, que o Senhor, quando Ele enche, quando Ele reveste, quando Ele envia a manifestação e o poder do Espírito Santo, uma única ordem foi dada: ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas na Judéia, em Jerusalém, em Samaria, e até o último, até os confins da terra. Deus espera de você dinamismo. Sabe o que significa isso? Não se acomode. Não se acomode. E aí, eu quero dizer o seguinte, tem gente, só porque teve a primeira vitória, já se acomoda, já quer cruzar os braços. Davi, ele não foi comemorar quando Golias foi atingido pela pedra, mas ele correu lá e foi terminar o serviço. Tem gente perdendo batalha porque, em vez de ficar na posição, vai comemorar antes da hora. Golias não caiu morto, Golias caiu tonto. E aí vai o pequeno Davi, tira-lhe a espada do próprio Golias e arrancou-lhe a cabeça. Vai que esse camarada se recapacita. Dinamismo. Tem muita gente na igreja, sabe, irmãos, que Deus deu a ele ou a ela o primeiro sinal de vitória, já relaxa. Não ora mais, não jejua mais. Esse negócio de oração e jejum é para crente fanático? Se acomoda? Continue pensando. Anda por essa vibe aí, você vai ver onde é que você vai parar. Dinamismo para continuar pensando. Mas pastor, eu estou cansado. Deus espera de nós dinamismo como Gideão. Cansados. Juízes 8:4. Mas todavia fazendo o quê? Perseguindo. Aleluia. E aí quando eu penso que já vi de tudo na vida, de repente eu ouço de alguém que, quando indagado, meu irmão, por que você não vem? Eu estou bem. Por que você não vem para a escola bíblica dominical? Eu já sei tudo, não tem mais. Olha, nós estamos com uma proposta aí de um aprendizado assim. Isso aí eu já sei, já aprendi tudo. Aí eu fico pensando, pastor Írio, que aquele que considera irmã Bianca, aquele que acha que já sabe tudo, eu fico pensando que uma fruta, ela só pode crescer enquanto ela está verde. Se uma fruta já está totalmente madura, o próximo passo dela será o quê? Apodrecer e cair. E tem muita gente que já se acha tão conhecedor, tão maduro, que não precisa mais ficar buscando. E o negócio está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Dinamismo. Tem gente que só trabalha até a carteira assinar. Só chega na hora, só tem responsabilidade, só é pontual até ser promovido. Depois, o mau exemplo dele começa a ser passado de boca em boca. Caraca, aquele crente só chega tarde no trabalho, né? Aí daqui a pouco vem a crise que está batendo as portas do mundo todo. Aí o patrão vai fazer uma lista de pessoas que serão demitidas. Adivinha quem vai ser o primeiro da lista? Aquele que chega tarde todo dia. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei sabendo que o meu nome está lá na lista. Tu não é dinâmico. Quer fazer as coisas à sua maneira? Dinamismo é continuar. Dinamismo é perseverar até obter o objetivo. Até alcançar, até atingir a meta. Sabe, irmãos, a pessoa já fez 3 faculdades, mas não terminou nenhuma. Todo ano faz proposta. Esse ano eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou até o final. Chega nem na segunda semana, já para. Eu vou me dedicar um pouco mais
mais a oração, a jejum, a uma vida de consagração, não continua, não tem dinamismo. O camarada não fica em emprego nenhum. Está congregando. Daqui a pouco se levanta uma suposta perseguição e não se afirma. Não persiste. Vem uma aparente luta, um ataque, já desanima. Na primeira crítica, não, eu vou embora da igreja, porque não sei, está me perseguindo, não sei, vai embora. Vem uma primeira censura, desanima. Assim não dá, meu amado. Lamento dizer, mas assim não se pode ir muito longe. Porque Deus espera dinamismo. Cansados, mas ainda perseguindo. Tem que ter perseverança. Tem que ter persistência. Aleluia! Se não consegue, é porque não está mantendo o foco. Aleluia. Dinamismo é seguir em frente. É permanecer, digamos, no lugar em que Deus te plantou. Ninguém me vê, mas aquele que te plantou te vê. Aleluia. Ninguém me valoriza, mas aquele que te plantou te valoriza. Glória a Deus. O pastor nem olha para mim, aquele líder lá do grupo, não quer nem saber de mim, nem me dá uma oportunidade. Mas aquele que te chamou, ele conta contigo, soldado. Aleluia. Conta contigo. Espera, fique na sua. A tua hora vai chegar. O que há de vir virá, não tardará. Deus tem recompensa para aquele que persevera. Então deixe-me continuar. Juízes 8:4. A Bíblia diz que Gideão estava com apenas 300. E os oponentes com os quais ele haveria de lutar eram tantos que a Bíblia diz que cobria a areia, cobria o local onde eles estavam, era como a areia do mar. Então, queridos, o seu objetivo tem que estar estabelecido e você vai chegar. Amém. Quem aqui está disposto a perseverar? Amém. Eu já contei para vocês aqui a história do sapinho que ele foi participar de uma corrida, vários sapinhos, e de repente todo mundo começa a gritar: não vai conseguir, tadinho, o terreno é quente, é pedregoso e tal, não vai conseguir. E eles foram parando um por um. Mas teve um que ele não parou, ele foi até o final. E aí percebeu-se depois que ele era surdo, não escutava. Então nós precisamos deixar de ouvir as muitas vozes que querem nos fazer parar. Se você ficar dando ouvidos para a mídia, que tem compromisso aí, sabe, irmãos, eu fico bobo de ver. Deus tem feito algumas coisas que eu acho muito engraçado nesse tempo. Aí vem os homens que têm o poder, teriam autoridade para suspender os cultos, e isso não é logrado. E tem crente que fica murmurando: meu Deus, não vai fechar a igreja não, tem que fechar, tem que... Os próprios inimigos da igreja não prevalecem. Bom, pelo menos aqui podemos levantar a mão e dizer: graças a Deus nós temos essa liberdade, podemos continuar e orar por aqueles que não a têm. Mas eu não entendo alguns que querem por qualquer coisa que pare. Fala: eu vou continuar. Eu vou continuar. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, irmãos, que Deus vai fazer algo grande na vida de pessoas aqui. Amém. Deus está fazendo algo grande na vida de pessoas que estão em casa. Pessoas que poderiam, não estão. Pessoas que você está orando por eles, está orando por elas. E algo grande vem a caminho de homens e mulheres que estão aqui. E eu vou te fazer um alerta: fique firme e fique de boca fechada também. Porque guardar silêncio algumas vezes nos livra de cada situação. Vou terminar dizendo, amados, que Deus espera de nós ainda uma coisa importante, e eu quero que você leia comigo em Juízes 6:18. Deus espera em você oferta de sacrifício. Juízes no capítulo 6, do versículo 18 até o versículo 21, você vai perceber que foi o texto principal que nós lemos desde aquele dia, que
Gideão, ele estava dialogando com o anjo, pedindo provas de que o Senhor estava ali falando e querendo que ele fizesse isso. E Gideão diz: rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte e te traga o quê? Uma oferta, em algumas versões, né? Um presente. E a minha Bíblia diz, a tua Bíblia também diz, se você continuar lendo o versículo 19, versículo 20 até o 21, que Gideão trouxe um cordeiro. Gideão trouxe uma medida de efa de farinha. Gideão trouxe bolo cozido. Gideão trouxe caldo. E aí, sabe, você vai perceber na leitura que o anjo diz assim para Gideão: coloca o cordeiro sobre a pedra, sobre a rocha. E ele colocou. Agora coloca a efa de farinha. E ele colocou. Agora derrama o caldo sobre o cordeiro. E ele derramou. E aí a Bíblia diz: logo o anjo tocou com a espada no sacrifício, na oferta que Gideão trouxera, e saiu fumaça. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Os rebanhos não estavam sendo roubados? Sim ou não? Sim. O trigo não estava sendo roubado? Numa leitura a partir do capítulo 6, versículo 1, você não vou ler, mas eu quero que você entenda que Gideão, quando foi chamado para aquela obra, ele estava sacudindo o trigo no lagar. Eu já falei que lagar é lugar onde se esmiuça a uva, pisa a uva para preparar o vinho, o suco da uva, sabe? Gideão estava no lagar, sacudindo o trigo para despistar os inimigos, porque Israel estava empobrecendo, porque eles engordavam o gado, fortaleciam o rebanho, os inimigos roubavam. Eles colhiam a sua colheita depois de tanto tempo, de ter plantado, ter cuidado, e aí quando chega a hora de colher e guardar para o consumo, vinham os midianitas e roubavam o trigo. Aí eu te pergunto, o rebanho estava sendo roubado. O trigo estava sendo roubado, mas Gideão trouxe oferta. Aleluia. Pastor, não entendi. Vou tentar te explicar. É incrível como alguns de nós, diante do menor sinal de dificuldade, decidimos nos abster. É incrível como alguns de nós, diante da menor dificuldade, decidimos reter, nos abster de algumas coisas. E aí a primeira coisa que fazemos, adivinha o que é? Deixar de ofertar ao Senhor. Eu estou com uma moleza, hoje o meu corpo está pedindo cama. Não vou para a igreja, mas andou a manhã toda. Eu estou com uma moleza, acho que eu não vou para a igreja. Mas teve força para andar até pouco antes da igreja, no shopping. Estava bom para a praia, foi para a praia. Verdade. Fala, Deus. Eu não estou aguentando, acho que hoje eu vou ficar em casa. Mas daqui a pouco, põe a roupa e vai para a academia. Vai para o estádio. Misericórdia. Vem uma dificuldade financeira e a primeira coisa que nós perdemos, lamentavelmente, é a disposição de ofertar, de dizimar na casa do Senhor. Não suspendemos a academia, mas o culto sim. Não suspendemos o passeio no shopping, mas o culto sim. Não suspendemos aquela festinha de aniversário, mas o culto sim. Não suspendemos a pizza, a pipoca, o churrasco no final de semana, no sábado, mas a oferta sim. O dízimo sim. A gente não deixa de comprar o sapato, o tênis, a roupa, a sandália preferida, mas seguramos o dízimo. Afinal de contas, estamos em crise. Não posso
posso ficar indo tanto à igreja. Afinal de contas, estamos na pandemia. Só para refrescar a tua memória, os rebanhos estavam sendo roubados. O trigo estava sendo saqueado. Mas Gideão tinha um cordeiro para o Senhor. Gideão tinha um efa de farinha para oferecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque consciência de adorador não deixa de adorar a Deus para agradar ao seu bel prazer. Consciência de adorador não deixa de fazer o que sabe que está escrito na palavra de Deus para que se faça, para poder atender aos seus caprichos. Ou mesmo que não seja capricho, são necessidades básicas, pessoais. Mas você já leu quando diz assim: em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É interessante que quando a gente lê esse texto na Bíblia, na palavra de Deus, Jesus está falando: olhai para as aves do céu, olhai para as raposas, olhai assim, sabe, está falando de uma série de fenômenos da natureza, as flores, que nem Salomão com toda esplendidez se vestiu tão bem quanto elas. Aí depois que Jesus termina de falar toda a provisão para os passarinhos, para a raposa e para as flores, que hoje nasce, amanhã seca, é cortada e lançada ao fogo, Jesus diz: olha, vosso Pai cuida muito bem de cada uma delas, das aves, das raposas, e não vai cuidar de vocês também? Não vai cuidar de vocês? Claro que Ele vai cuidar. Aí Jesus adverte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, eu não posso terminar antes de dizer que o verdadeiro adorador abre mão do seu desejo pessoal para servir ao Senhor, que lhe supre com toda sorte de bênçãos. Aleluia! Ele abre mão de muitas coisas para agradar, para adorar e para cumprir com o Senhor, que é o dono de toda a provisão. E mesmo em tempos de crise, porque ouvimos a voz do Senhor falar suavemente ao nosso coração, que precisamos conservar a fidelidade. E aí eu gosto de Gênesis 26, deixa eu tentar pincelar aqui uma coisa interessante. Em Gênesis 26, por favor, no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: e houve fome na terra. Houve fome na terra, além da primeira que houve nos dias de Abraão. Isaac foi a Gerar. Esse texto descreve Isaac indo a um território chamado Gerar, falar com Abimeleque. No versículo 2, olha só: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ou seja, habita nela, serei com você e te abençoarei. Aí nesse capítulo 26, no versículo 6, Isaac ficou, pois, em Gerar. Versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. O que era Gerar? Gerar era, geograficamente falando, era um território filisteu que ficava próximo à fronteira egípcia. Ficava próximo ao Egito, mas não era o Egito. A ideia do Isaac era ir ao Egito. Por isso o anjo do Senhor, o Senhor lhe diz: não desça ao Egito, mas habita na terra que eu te disser. Qual foi a ordem de Deus para Isaac? Não desça ao Egito. Descer ao Egito, queridos, eu entendo que é regredir. Descer ao Egito é voltar atrás. Descer ao Egito é abandonar a posição na qual Deus te colocou. Descer ao Egito é rejeitar a categoria de morador de Canaã. Descer ao Egito é, sabe, ter saudade dos pepinos, das cebolas, é se rebaixar a atuar como no tempo quando éramos escravos. Dito de outro modo: pastor, está difícil, mas não volte atrás. Pastor, está complicado, mantenha a tua fidelidade. Porque a fidelidade, ela só pode ser provada e aprovada quando nós somos submetidos à prova. Se está tudo bem, grande coisa, está tudo normal,
Miriam, depois que atravessou o Mar Vermelho, cantou, bateu pandeiro, grandes coisas. Já tinha atravessado, queria ver bater pandeiro e dançar antes de atravessar o mar. Hoje nós somos chamados a voltar os nossos olhos ao pé da cruz e não para o mundo em crise. Hoje nós somos chamados a olhar para Jesus, porque com Ele venceremos as lutas, venceremos o mundo, venceremos as dificuldades, venceremos as adversidades. Esse negócio de listen to your heart. Esse negócio de escute, ouça o seu coração, isso só funciona na música. Pastor, não entendi não. Esse negócio de escute o seu coração não funciona. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus em Jeremias 17, no versículo 4 ou 9, Jeremias 17, no versículo 9 diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Eu estou falando isso porque aí de repente você encontra com aquele irmãozinho: rapaz, e aí meu irmão, tu está sumido? Pastor, estou vigiando, o senhor sabe como é que é, né? O negócio está difícil. Eu estou ouvindo o meu coração. Meu coração está mandando eu vigiar. Por que isso? Porque Deus não é a nossa prioridade. Tá tudo bem, tudo bem. Rapaz, eu não te vejo. E a academia? Não, academia sim. Porque eu tenho que me fortalecer, né? Eu tenho que... É difícil, então tem que tomar vitamina, tem que fazer, tem que me exercitar. Todo tanquinho, todo... Oh, misericórdia. Mas, e aí, não, pastor, e a academia? Quantas vezes na semana? Não, 5 dias. Mas para a igreja não vem. Mas para a academia tem muita disposição. Por que isso? E eu não estou querendo me intrometer na vida de ninguém não, tá? Isso aqui é revelamento. Porque Deus não é a nossa prioridade. Em muitos casos, porque falhamos, sabe, na disposição de servir a Deus, apesar da dificuldade. Falhamos na disposição de servir ao Senhor, apesar da dificuldade. Abacuque, ele orava e ele dizia: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que o rebanho tenha sido roubado e levado do curral, mesmo que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós ainda não nos conscientizamos que o céu não está em crise e que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós nos conscientizarmos que Deus está no controle de todas as coisas, a nossa fidelidade não será comprometida. E eu vou falar uma coisa aqui antes de terminar. A menos que você seja da terra, a sua vida será guiada por circunstâncias da terra. Mas se você é do céu, a sua vida é completamente guiada e regida pelas leis do céu. Aleluia. Existe uma lei do céu, uma lei divina, uma lei na palavra de Deus estabelecida para mim e para você. E a lei divina estabelecida é de que tem milagre para sua casa, tem milagre para sua família. A lei estabelecida de Deus para você é que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E eu termino dizendo que Deus espera de mim e de você um altar de adoração. Fala para alguém aí: Deus espera um altar de adoração.
eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que torce para o Flamengo? Aí quando eu faço essa pergunta eu percebo que nem tudo é perfeito. Tanta gente boa. Mas vamos lá. Quem é que torce para o Vasco? Não precisa nem falar, né? Descendente de português. Não trouxe pra ninguém. Tem algum botafoguense aqui? Ih, nenhum botafoguense levantou a mão tão assustado. O que aconteceu com ele? Arterinho, Manciolo. Eu não vou criticar, não. Eu não vou criticar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu sei de pessoas que têm um santuário do Flamengo em casa. Santuário do Vasco. Santuário do Fluminense. Foto. Recortes do jornal, do título de não sei quantos anos. Camisa autografada. Aquele copinho. E aí da esposa, ou de alguém se deixar quebrar ou se botar a mão. Eu estava comentando hoje com a minha esposa. Uma pessoa conhecida. Rapaz! Tu acredita? Na hora de ir pro jogo, a minha mulher começou a passar mal. E aí, o que tu fez, cara? Chamei o táxi e mandei pro hospital. Não vou perder o jogo. Mandou a mulher de táxi para ganhar bebê, o neném, porque não queria perder o jogo. Escute para mim, olha para mim aqui, por favor. A pergunta é: na minha vida, na minha casa, tem um lugar para a oração? Na minha vida, na minha casa, tem um lugar para que se faça leitura, meditação na palavra de Deus? Não, porque tem gente que tem lá o santuáriozinho do time. O altar da sua preferência. A pergunta é: como está a sua paixão pelo templo do Senhor? A minha paixão pelo templo é maior que a paixão pelo estádio? O jogo vai começar! Olha a animação dos camaradas. Corre para comprar carne, corre para ver se a antena está funcionando, corre para ver se... Irmãos, são tantas providências tomadas. O culto vai começar, está pensando se vai ou não. Se dói, fala ai. Se não, fala aleluia. Nós precisamos edificar altar na nossa vida. Nós precisamos edificar não apenas lá, naquele lugar que você vai orar, que você vai ler a Bíblia, mas nós precisamos fazer da nossa vida um altar para o Senhor. Você já parou, já prestou atenção que um católico que é praticante mesmo, fervoroso, quando ele passa lá na porta da igreja católica, ele faz o sinalzinho da cruz. Sabe o que chama isso? Reverência ao local de culto. Nós, na igreja, mascamos chiclete. Eu fiquei espantado uma vez na África. Precisei passar acho que já falei isso aqui, precisei passar uns 2 dias no aeroporto, porque perdi a conexão, e naquele tempo, talvez era até o pastor Ilho que estava pilotando lá em Johannesburgo. Saí da Nigéria, África do Sul, perdi o voo, tive que ficar 2 dias, porque só tinha 2 ou 3 voos por semana. E aí o dinheiro tinha acabado, estava esgotando, só dava para... Comia de dia, sabe? E à noite ficava por ali mesmo, porque não dava mais para pagar, até tinha um hotel lá perto, mas eu ficava lá no aeroporto.
Irmãos, eu fiquei perplexo, e isso eu notei não só lá no Joanesburgo, eu notei na Nigéria e em outros países da África. Quando era o horário deles prestarem lá a reverência deles ao Maomé, para tudo! Os camaradas estavam andando no aeroporto para lá e para cá. Daqui a pouco eles oravam, acho que era 3 da tarde, 6, 3 vezes ao dia. Os caras puxavam não sei de onde, um tapetinho, colocava lá no chão e ficava lá, fazendo lá o gesto deles. 5 vezes ao dia. A reverência do Islã, do muçulmano, é impressionante. O católico passa lá na porta, se ele é fervoroso, faz o sinalzinho da cruz. E como eu dizia, nós no culto, mascando chiclete, usando o telefone, falando no WhatsApp. Eu pergunto, isto é ambiente de adoração a Deus? Deus está sendo adorado num ambiente assim? Se no local de culto, antigamente, até a sandália, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Irmãos, aí a pessoa quer ficar no culto de gargalhada, sabe? Daqui a pouco, quer subir no altar para cantar. Ainda bem que nós temos um líder, um ministro de louvor muito sério, muito espiritual, muito comprometido, e aí ele chama atenção. Não, chama atenção. Ô irmão, vem cá, vamos conversar. Meu irmão, vem cá, vamos conversar. Olha, peraí, a sua postura não está condizente de alguém que precisa prestar culto ao Senhor, vai louvar, vai se apresentar diante da noiva de Cristo. Não pode fazer isso não. Continua. Fazer o quê? Tira, não pode. Eu acho que eu preciso trazer aqui uma palavra de Atos 2,43. Atos 2,43, a palavra do Senhor diz na parte final que em cada alma havia temor. Eu acho que nós precisamos trazer o temor de volta. Nós precisamos entender acerca da reverência na casa do Senhor. Você pode ficar em pé, por favor? Aleluia. Aleluia. Eu preciso lhe dizer que nós precisamos estabelecer na nossa casa, na nossa vida, um momento para se estar com o Senhor. Feche os teus olhos. Eu vou fazer um pedido hoje. Retome os cultos domésticos na sua casa, principalmente você que tem filhos pequenininhos ainda, que você pode ter domínio sobre eles e dizer: opa, desliga esse seu celular aí, rapaz. Pais quase apanhando de filho, de pirralho de 7, 8 aninhos lá, porque não tem autoridade para dizer: não, desliga o telefone porque agora você está na igreja. Desliga, sai dessa rede social aí, porque nós vamos louvar, nós vamos cantar agora. E aí onde é que fica aquela exortação? Ensina o filho no caminho em que deve andar. Não é o caminho, porque ensinar o caminho é falar que o caminho é esse, vai por ele. Não é o caminho, é no caminho, é estar do lado. Porque se você vê o erro, você repreende, para que quando ele crescer, ele não se afaste do caminho do Senhor. E aí fica dando trabalho para a professora da EBD, que não quer, não posso entrar se não tiver com o celular. Nós precisamos rever algumas coisas. Se não for o culto com toda a família, talvez, sei lá, os filhos já cresceram, não tem tantos na sua casa. Olhe você e seu esposo, você e sua esposa. Não é convertido, faça você sozinho, mas faça na sua casa um altar. Aleluia. Deus espera de nós gratidão. Deus espera de nós obediência. Deus espera de nós arrependimento, confiança. Deus espera de nós dinamismo. Deus espera de nós a entrega, a oferta de sacrifício, renúncia. Deus espera de nós um altar de adoração. Aleluia. Deixa eu fazer uma observação. Todo lugar por onde Abraão passou, Aleluia. ele edificava um altar. E aí quando nós olhamos para a vida de Abraão, eu estava
analisando essa verdade esses dias, eu percebi que Abraão ele edificou 4 altares. Em Siquém, Gênesis 12, versículos 6 e 7. Ele edificou altar em Betel, Gênesis 12, 8. Ele edificou altar em Hebrom, Gênesis 13, 18. E ele edificou altar em Moriá, Gênesis 22, na ocasião em que ele teve para sacrificar o seu filho Isaque, Deus intervém. Quando no versículo 9 do capítulo 22 de Gênesis diz: chegando ao lugar que Deus ordenou, ali Abraão edificou um altar. Aí sabe o que eu percebi, irmão? No único lugar que Abraão não edificou altar ao Senhor, a descendência dele serviu como escravo. A área que você não adora a Deus, você abre uma legalidade para que o diabo possa deitar e rolar. Então, se você não quer dar legalidade ao inimigo, permita que todas as áreas da tua vida adorem a Deus. Ouvi uma vez um pregador falando que até o bolso tem que converter, porque tem gente que, se a fidelidade ao Senhor nas práticas dos dízimos não acontece, é porque converteu um monte de coisa, mas o bolso ainda não se converteu, o coração ainda não se converteu. Isso é sério, meus irmãos. Satanás está explorando muitas áreas, porque ainda não foi fechado a brecha. Fecha isso, tape essa brecha, adore a Deus, honre a Deus, feche os teus olhos, engrandeça a Ele. Olha o que o Senhor diz para nós em Jeremias 29, versículo 9. Porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vocês. Jeremias 29, 9. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja se isso não é lindo, gente. Um Deus de amor, o Deus criador do universo, o Deus que fez todas as coisas, Ele está dizendo: eu penso em vocês. Eu penso em vocês. E Deus está dizendo: o pensamento que eu tenho a respeito de vocês é pensamento de bem, não é de mal. E eu vou te levar ao teu destino. Eu vou te levar à concretização desse teu sonho. Eu vou te fazer chegar ao lugar que você pretende. Talvez você não vai chegar pelo caminho que você quer, não do jeito que você imaginava, não do jeito que você gosta, não do jeito que você desenhou, mas quando você menos esperar, você vai chegar ao teu destino. Aleluia! Porque é o Deus que prometeu, e Ele não é homem para mentir, ou filho do homem para que se arrependa. Então, a exortação do Senhor para nós hoje só é uma: se renda a mim, descansa em mim, mergulha em mim, se relacione comigo, e eu te levo aonde você precisa chegar. Deus quer te levar aonde você quer chegar, mas Ele está esperando algum posicionamento, alguma decisão nossa. Ore comigo, por favor. Deus, a minha alma te louva, a minha alma te glorifica, Senhor. Eu te entrego nesta noite a minha vida e desses meus irmãos e irmãs desta amada igreja que aqui está presente. Senhor, eu peço para que nesta noite o Senhor derrame em nós e sobre nós o espírito do desprendimento. Aleluia! Manifeste em nós, Senhor, a capacidade para te adorar, mesmo nos tempos difíceis, mesmo nos tempos de adversidade. Aleluia!
não saem como pretendemos. Glória te damos, Deus. Queremos ver o Senhor. Queremos ver o agir do Senhor. Queremos ver o mover do Senhor em nós e na nossa vida. Gera, Senhor, em cada vida, em cada coração, gratidão. Gera em nós obediência, Senhor. Gera em nós arrependimento, confiança, dinamismo, entrega. Oh, Deus, gera em nós. Nos leve a um nível de relacionamento contigo surpreendente. E nós nos surpreenderemos com as alturas que o Senhor nos fará chegar. Faz, Senhor, o teu povo andar nas alturas de cabeça erguida. Tira, Senhor, o opróbrio. Tira, Senhor, a angústia. Tira, Senhor, o sofrimento. Tira, Senhor, o medo. Tira, Senhor, aquele sentimento de pânico, de desespero que está retendo esta pessoa em casa. Não tem medo de vários lugares, mas está com medo de vir para a tua casa. E eu não admito isso. Porque o zelo pela tua casa me consome. A tua casa é o melhor lugar do planeta para se estar. Nos desperta, Senhor. Desperta a paixão em nós por ti, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos disso, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus.